Olá, olá, boa tarde, queridos alunos, tudo bom? Que é o Prof. Mega que está falando. Estamos aqui então para gravar mais uma aulinha para vocês, tá? A aula de hoje é o fechamento do módulo 2 da Biologia 1, certo? E esse módulo é o estudo dos lipídios, como podemos ver no slide, certo? Bom, lipídios esses que no livro de vocês se encontram então na página 21. Então aqui na página 21 a gente tem os lipídios e para você se situar então, né, vou começar a falar um pouquinho deles e aí a gente vai seguindo, alternando os slides com o nosso livro. Vamos lá então. Olha só, quando a gente começa a falar de lipídios, uma coisa importante que a gente deve lembrar é o seguinte: os lipídios eles são os maiores geradores de energia quando quebrados. Porém, eles não são os primeiros a serem quebrados. Eles serão o segundo, né, componente a ser quebrado. O primeiro componente a ser quebrado são os carboidratos, né, que a gente estudou então na aula passada. Os glicídios, os açúcares, né, os carboidratos, eles são os primeiros fornecedores de energia. Então isso é uma coisa que tem que ficar bem claro em relação então a esta sequência. Primeiro a gente vai quebrar carboidrato, depois a gente vai quebrar lipídios e por último a gente quebra as proteínas. Tá bom? Bom, eu já gosto de começar aqui falando das funções dos lipídios. Então, eles exercem várias funções, né? Além da função energética, ele também exerce a função de reserva energética. Então, a gente armazena aproximadamente 400 gramas de carboidrato na forma de glicogênio. Depois disso, a gente começa a armazenar lipídio. A gente começa a armazenar gordura, certo? Então isso é uma coisa importante que vocês precisam saber, né? A gente primeiro armazena carboidrato na forma de glicogênio. Uma vez estocado já o glicogênio, a gente começa a armazenar toda a glicose que sobrou na forma de gordura, tá bom? E por que armazenar gordura e não ficar armazenando carboidrato, já que o carboidrato é a nossa primeira fonte de reserva energética? Porque a gordura ela é mais leve do que o carboidrato. Então, se a gente armazenasse a mesma quantidade de gordura na forma de carboidrato, a gente teria problemas na nossa locomoção. E a gente sabe que existem muitos animais que são caçadores, tá bom? Bom, então, primeiro, reserva energética. Segundo, isolante térmico, que é importante que vocês lembrem aí em relação a esta função. Bom, importante que vocês lembrem que o nosso tecido adiposo, tá, ele é responsável por nos manter aquecido também. Então ele impede a saída do calor, certo? Ele impede a saída do calor, tá? É por isso que uma pessoa que é mais magrinha, ela tende a sentir um pouco mais de frio no inverno. E uma pessoa que é um pouco mais gordinha tende a passar mais calor no verão. E para manter este corpo aquecido, ocorre um pequeno gasto de energia. Gasto de energia esse que a gente vai suprir fazendo então algumas alimentações a mais do que a gente está acostumado. E aí, fazendo um pouco mais de alimentações, gastando menos energia em atividade física, o que pode acontecer então é que a gente pode acabar no final do dia ganhando então uns quilinhos a mais, tá ok? Então, o que acontece, por que a gente tende a engordar um pouquinho mais no inverno, né? A gente tende a engordar um pouquinho mais no inverno porque a gente faz menos atividade física e tende a comer um pouco mais comidas calóricas para manter o nosso corpo aquecido, né? Devido a esse gasto de energia, isso acaba então fazendo com que a gente ganhe uns quilos a mais. Proteção mecânica. Então, esse tecido adiposo, ele funciona também para uma proteção mecânica, né? Se a gente pegar duas pessoas, então, com uma quantidade diferente de tecido adiposo no corpo, por exemplo, um mais magrinho e um mais gordinho, né? E os dois sofrerem uma lesão abdominal,
pode ser que um sofra uma lesão maior que o outro devido a uma pequena camada de tecido adiposo, que o outro sinta menos devido a uma camada a mais de tecido adiposo. Então essa proteção mecânica tem mais ou menos esta relação. E isolante elétrico nas células nervosas é esse processo aqui, ó. Então imagina que a gente tem aqui um neurônio, tá? Esse neurônio ele é formado então basicamente de 3 componentes, tá? São os dendritos, o corpo celular, né, onde fica o núcleo, o axônio e as terminações axoniais, né? Bom, e o que é esse isolante elétrico? Bom, é que em alguns neurônios, o que a gente vai encontrar aqui no axônio? A gente vai encontrar uma estrutura de composição lipídica conhecida como bainha de mielina. Esta bainha de mielina, ela funciona como um isolante elétrico, certo? E aí ela vai estar facilitando a passagem do impulso nervoso e ela também, ó, impede que o impulso nervoso pegue um caminho diferente do que é o caminho que ele tem que seguir, que é sempre dendrito, corpo celular, axônio. O sentido do impulso nervoso é sempre o mesmo, dendrito, corpo celular e axônio. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Seguindo aqui, né, a gente tem a classificação dos lipídios, que são compostos orgânicos, a gente está estudando então os compostos orgânicos, né, insolúveis em água e solúveis em solventes, como por exemplo o éter e clorofórmio, certo? Esses lipídios eles podem ser classificados como lipídios simples e apresentam na sua composição átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E a gente tem aqui então basicamente 3 classificações, está faltando aqui uma quarta que eu vou mostrar depois. São os glicerídeos, os cerídeos, os esterídeos e os carotenoides. São eles que estão faltando, os carotenoides, mas eles irão aparecer depois. E a gente pode ter também os lipídios compostos ou complexos, que além desses átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, eles também apresentam na sua composição moléculas de nitrogênio, fósforo ou enxofre, certo? E a gente vai ter aqui, por exemplo, né, um dos mais importantes, aqueles que apresentam fósforo, né? Esses que apresentam fósforo, por exemplo, vão compor lá a membrana plasmática, que é uma bicamada lipídica, né? E o lipídio que tem lá é um fosfolipídio, certo? Então a gente vai ter esse componente importante ali. Além de, né, proteínas que a gente pode encontrar também aqui nos compostos, formando as lipoproteínas, tá? Que nós iremos ver mais tarde. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Avançando então, a gente chega aqui na classificação desses lipídios. Antes de chegar na classificação dos lipídios, vamos ver aqui onde estamos no nosso livro, se tem alguma coisa que a gente possa chamar a atenção aqui no livro. Então vamos ver aqui, né? Eu comecei apresentando então a relação entre açúcar e gordura, certo? Então aqui nessa relação açúcar e gordura eu mostro para vocês, né, o que eu falei do glicogênio, que a gente armazena apenas 400 gramas, né, depois a gente vai armazenar a gordura, né, lipídio. Aqui eu expliquei o porquê que a gente armazena então a gordura e não armazena carboidrato, né. Depois, aqui ele fala na obesidade, no índice de massa corporal, né? Só que não é algo que possa cair numa prova, a gente até tem um exercício no livro que fala sobre isso. Basta tu saber fazer o cálculo aqui, né? O índice de massa corporal é a nossa massa sobre a nossa altura ao quadrado, vai te dar este valor aqui, e este valor aqui, jogando na tabela, tu vai ver então se a gente está normal, pré-obeso, obeso classe 1 e assim por diante, beleza? Depois eu falei aqui das funções dos lipídios, né? Citei aqui então a reserva energética, tá?
Aqui ele fala também um detalhe que eu considero importante a gente saber, ó. Deixa eu ampliar aqui para vocês, para a gente poder ver. Ó, primeiro utiliza-se carboidratos, a glicose e o glicogênio são reservas suficientes para manter o organismo em até 24 horas. Eles são consumidos primeiro porque todo o mecanismo de produção de energia, a respiração, é baseado na glicólise. O que é a glicólise? É a quebra da glicose. Depois os lipídios são consumidos, uma vez que eles são a reserva energética de longo prazo, certo? E por último, as proteínas. As proteínas. Ó, as proteínas são consumidas somente em último caso, certo? As proteínas são só em último caso. Beleza? Então é algo aí que eu considero importante que você saiba. Por quê? Porque eu preciso converter a gordura e as proteínas em açúcar para começar quebrando elas, num processo chamado de gliconeogênese. Ó, somente para a utilização de lipídios e proteínas como fonte de energia, primeiro é necessário convertê-los em carboidratos ou derivados de carboidrato, certo? Este processo de conversão é denominado de gliconeogênese e ocorre no fígado do animal. Beleza? Aqui ele fala um pouquinho das rotas metabólicas, como é que faz para fazer essa transformação. E aqui a sequência de utilização. Primeiro vou usar carboidrato, depois lipídio e depois a proteína. Tá bom? Bom, virando a página do livro, o que nós vamos ter? A classificação dos lipídios. E aí então a gente volta lá para o slidezinho para falar um pouquinho sobre isso aí. Então tá aí, né, o slidezinho para a gente falar um pouquinho desses lipídios. Então, como eu falei para vocês, são classificados em 4 grupos, né? O primeiro grupo que nós temos aqui são os glicerídeos. Esses glicerídeos, eles são conhecidos então como os óleos vegetais. Então, os óleos em temperatura ambiente, né? Eles são líquidos, né? E são de origem vegetais, como por exemplo o óleo de soja, de canola, de girassol. E as gorduras em temperatura ambiente, elas são sólidas, né? Como é o caso das gorduras animais, beleza? Bom, o principal exemplo de glicerídeos são os triglicerídeos, e esses triglicerídeos eles podem causar alguns problemas. Então são eles que aumentam o risco de infarto e também de acidente vascular cerebral. Então, sobre os triglicerídeos, o que é importante a gente salientar aqui? Eles são chamados de óleos quando são de origem vegetal, líquidos em temperatura ambiente, e são chamados de gorduras quando são de origem animal, que são sólidas em temperatura ambiente, né? A presença de insaturação, né, são aquelas ligações duplas, fazem com que os óleos sejam então líquidos, e as ligações saturadas tornam as gorduras sólidas. O que é importante que a gente lembre aqui, né? Um detalhe importante aqui no final do churrasco, sempre fica aquela gordura ali na forma, e aí se a gente deixar ela ali, ela vai engrossando, né? Aquilo ali é gordura animal, né? Aquilo ali é gordura saturada, né? Aquilo ali faz mal, né? Sempre tem alguém para comentar que é assim que vai ficar no nosso sangue. Não é bem assim, mas pode ser que prejudique um pouco. E, né, a gente sempre fala também aqui que os óleos, eles são mais recomendáveis, por exemplo, para ingestão, né, e até mesmo para cozinhar. Então se fala do óleo de coco, óleo de canola e etc. Só tem um detalhe, né? Esses óleos, quando eles são aquecidos, eles podem sofrer transformações que as gorduras não sofrem. Então, na realidade, para cozinhar e aumentar a temperatura, se recomenda, por exemplo, a banha de porco, né? Do que, por exemplo, um óleo de girassol. A banha de porco seria muito mais saudável, porque sofrendo o aumento de temperatura, ela não vai sofrer nenhuma transformação.
Já os óleos, em aumento de temperatura, eles podem sofrer transformações e se tornarem até mesmo gorduras saturadas, tá ok? Então é por isso que os nossos avós tinham razão em cozinhar com gordura, com banha de porco, né? A gente gosta muito também de consumir margarina, né, cara? Cozinhar com a margarina também. O ideal seria a manteiga, porque a manteiga que é de origem animal. A margarina, ela é de origem vegetal. Tá ok? Então é interessante que vocês saibam isso aí. Beleza? Muito bem. Avançando, a gente tem aqui os cerídeos, né? Os cerídeos, eles são as ceras com a função protetora e também isolante térmico, né? Por exemplo, essas ceras, elas estão presentes nas folhas, nos frutos das plantas, né? Então, uma folha, por exemplo, ela serve para proteger dos raios solares e também para proteger da perda de água. Os frutos, por exemplo, também servem para fazer um revestimento aí, para deixar os frutos mais atrativos. Se tu pegar a maçã e passar na roupa, por exemplo, ela vai brilhar, porque ela tem cera, né? A gente tem cera também nas colmeias, e a gente tem cera, por exemplo, no nosso corpo, no ouvido, que serve para proteção, entrada de micro-organismos, entrada de poeira, né, entrada de água e tudo mais. Tem essa cera aí. A gente tem aqui os carotenoides, né, que também são tipos de lipídios, e esses carotenoides, eles são aqueles lipídios com pigmentação coloridas, como amarela, no pimentão, vermelha, no tomate, ou também no pimentão, laranja, como na abóbora, na cenoura, entre outros, né? Esses lipídios aqui, eles são fontes de vitamina A, né, que são beta-carotenos, são encontrados então nesses vegetais que eu citei anteriormente. E na sequência a gente tem aí os esterídeos. Bom, os esterídeos, eles são então representados pelos lipídios esteroides, onde o principal exemplo de lipídio esteroide é o colesterol, certo? O colesterol. E é nele que a gente vai focar agora, né? O colesterol aí, que é muito importante para as nossas aulas, tá? Então o colesterol, ele tem uma fama de ruim, né, de má, só que ele é fundamental para as nossas células. Por quê? Porque ele está presente na membrana plasmática das células animais. Ele não está presente na membrana plasmática dos vegetais e nem de bactérias, mas na membrana plasmática de animais ele está presente e ele serve como um estabilizador para essa membrana plasmática, certo? Além disso, ele é precursor de hormônios sexuais, como progesterona, estrógeno, testosterona, além de ser também precursor de vitamina D, certo? E também ele é responsável pela síntese de sais biliares, tá? Processo esse que vai ocorrer então, né, em parceria com o fígado, tá bom? Bom, o que é importante que a gente saiba então sobre esse colesterol? É importante que você saiba que ele é sintetizado pelo fígado e ele vai ser insolúvel no nosso sangue porque ele vai ser transportado por proteínas específicas. Essas proteínas específicas, elas são chamadas de lipoproteínas, certo? E aí o que acontece, né? A gente vai ter então dois tipos de na realidade vamos ter 3 tipos de lipoproteínas, mas são 2 que nos interessam, né? A gente tem então as lipoproteínas, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Ó, a gente tem aqui as lipoproteínas de baixa densidade, certo? Formando o famoso colesterol ruim. E as lipoproteínas de alta densidade, formando aí o colesterol bom. Então, teoricamente, esse aqui é o colesterol ruim e esse aqui é o colesterol bom. L de Lau e o H de Wright. Então, lipoproteína de baixa densidade, lipoproteína de alta densidade. Então, aqui são os lipídios compostos, né, que a gente comentou lá no início da aula.
Existe ainda uma terceira de muita baixa densidade, né? Que é VLDL, certo? Então, o que acontece aqui? Acontece que a gente tem um hábito de falar algo que não está correto. É que, na realidade, não existe colesterol bom e colesterol ruim. O que existe é uma proteína de baixa densidade e uma proteína de alta densidade. Mas o colesterol vai ser o mesmo. O que diferencia vai ser a proteína que vai transportar, se ela é de baixa densidade ou de alta densidade. Mas o colesterol é o mesmo. Certo? E o que acontece aqui? Acontece que a gente tem aqui as figuras para tentar lembrar quem é o bom e quem é o ruim. E uma dessas figuras a gente pode lembrar então da seguinte forma, né? Ó, LDL, certo? O LDL, o que nós vamos ter? Opa, volta aqui. LDL a gente sempre fala, logo Deus leva, né? Logo Deus leva, certo? Então é o colesterol ruim, logo Deus leva. E o HDL, que é hoje Deus livra, né? Que teoricamente é o colesterol bom. Deixa eu mostrar isso no livro de vocês lá, deixa eu mostrar isso no livro de vocês, tá? Ó, deixa eu pegar aqui o livro para mostrar isso para vocês. Então, tá aqui os esteroides, né? De quem eu tô falando no momento. Deixa eu ampliar aqui. Então, os esteroides que eu falei para vocês ali anteriormente, né? Importante aí para precursor de hormônios sexuais, vitamina D, né? Aquela coisa toda. É importante, ó, no fígado o colesterol pode ser convertido em ácido úrico, a partir daí em sais biliares, então ele faz síntese de sais biliares, né? Aqui o detalhe aquele que eu falei, ó, as lipoproteínas se dividem em 3 tipos: VLDL, LDL e HDL, conhecidas como colesterol ruim, colesterol bom, porém essa denominação é equivocada, pois não se trata de colesterol, mas sim da lipoproteína que transporta o lipídio, inclusive o colesterol, tá? Só para vocês saberem, página 25 do livro de vocês. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para o slide. Bom, e aí? Por que o LDL, então, ele vai ser o vilãozinho da história? Bom, ele vai ser o vilãozinho da história pelo seguinte motivo. O que acontece é o seguinte: imagina que nós temos aqui um vaso sanguíneo, tá? Temos um vaso sanguíneo, e aí esse LDL em excesso, ele começa a se depositar no vaso. E ele começa então a criar placas aqui, que a gente chama de placas de ateroma, certo? Ó, começa a criar placas aqui, chamadas de placas de ateroma. O fluxo sanguíneo está vindo aqui, e aí o que acontece, né? A gente vai ter um aumento da pressão sanguínea. Então a gente já vai ter um caso de hipertensão, beleza? Além disso, o que acontece, né? Quando as placas começam a se depositar em grande quantidade, o que eu posso ter aqui? Eu posso ter uma obstrução, ó, certo? Eu posso ter então uma obstrução. E aí o sangue começa a bater aqui, começa a bater aqui, até que o que ele pode fazer? Ele pode romper esta placa aqui desse vaso, certo? Essa placa, ela pode se deslocando aqui, ó, certo? E ela pode chegar num vaso de menor calibre. Se essa placa chega aqui num vaso de menor calibre, olha o que acontece. Ela obstrui todo o vaso de menor calibre, ó, certo? Causando então uma situação de embolia, certo? Causando uma situação de embolia. Então o que é esta embolia? É a obstrução de vasos de menor calibre por placas de ateroma, por exemplo. E esta lesão aqui? Então, no detalhe, quando a gente retirou essa placa daqui, ela pode ter causado uma lesão aqui, certo? E esta lesão aqui
tá? Ela pode gerar uma coagulação sanguínea, e essa coagulação sanguínea pode gerar um quadro que a gente chama de trombose, certo? Então a trombose, né, é gerada pelo extravasamento do sangue aqui, devido à placa que foi retirada devido à pressão do sangue que bateu aqui. Tranquilo? Em algumas situações, o que se faz quando está obstruído aqui o vaso sanguíneo? Então, quando está obstruído o vaso sanguíneo, em algumas situações, é possível botar um stent aqui, certo? Então, esse stent vai funcionar como um balão para inchar, então, o vaso e fazer com que o sangue possa circular tranquilamente. Tá? Dependendo da situação, também se faz o uso de catéter e faz aí também o famoso cateterismo. Quando não dá para fazer nenhum cateterismo, nem colocar o stent, porque o vaso está muito obstruído, também pode ser feito um outro procedimento, que é a famosa ponte safena, certo? Então a gente vai pegar o sangue e vai fazer um outro caminho com ele, através do uso de uma veia, que é a nossa maior veia, e a veia de maior calibre, chamada de safena. Essa é a famosa ponte safena. Tá ok? Beleza? Tranquilo? Bom, no livro temos isso, professor? Temos, claro que temos. Então, no livro de vocês, a gente encontra isso que eu falei aqui, na página 26, ele fala: a ocorrência de ateromas caracteriza o quadro de aterosclerose, gerando uma diminuição da luz do vaso, consequentemente hipertensão. O aumento da pressão arterial pode destacar o ateroma, que se desloca e promove a obstrução de vasos de menor calibre, causando a embolia. O que é embolia? Obstrução de vasos sanguíneos. A região da qual a ateroma se destacou é lesionada, que pode levar à coagulação sanguínea na região, de modo a causar trombose, que é a trombose, obstrução de vaso sanguíneo por um coágulo. E no final dessa história, o que pode acontecer? No final dessa história, a gente pode ter, então, se forem afetados vasos do cérebro, haverá um acidente vascular cerebral. Se forem afetados vasos do coração, a gente vai ter um infarto do miocárdio. Beleza? Tranquilo? Aqui são os tipos de gorduras, gordura saturada, poliinsaturada e monoinsaturada. Só lembrando aqui que os óleos monoinsaturados são aqueles que merecem um maior destaque, porque eles diminuem o LDL, que é o colesterol ruim, e aumentam o HDL. Aqui um destaque especial para um lipídio complexo, que é o fosfolipídio, que eu falei no início, forma uma membrana plasmática, essa bicamada de lipídios. Certo? Beleza? Então espero que tenham gostado da aula de lipídios, tá? Fechamento do módulo. Semana que vem iremos trabalhar as proteínas, tá? E como fechamento do módulo, eu recomendo então alguns exercícios de sala que começam na página 27, eu recomendo todos. De sala, então, recomendo todos do 1 até o 6. E das propostas. Quais são os que eu recomendo das propostas? Página 28. Então, das propostas, eu recomendo o número 1. Depois, número 4. Daí, se quiser fazer o 7, tem que fazer o cálculozinho, fique à vontade. Número 7. Número 8. Número 9. Número 11. E número 12. E aí a gente faz o fechamento do módulo. Semana que vem iremos falar então do módulo 3, proteínas e enzimas. E sobrar um tempinho, dá para falar também de vitaminas.
Certo? Então, por hoje é só. Ficamos por aqui, tá? Eu vou repetir os exercícios do livro, tá? Vou repetir os exercícios do livro. Então, vamos lá. Começando aqui os exercícios do livro, vou repetir, certo? Página 27, atividades de sala, todos, do 1 até o 6. Propostas, recomendo, começa a página 28. Recomendo, número 1. Depois, número 2, 7, se quiser fazer então, né? Dos cálculos, 8, 9, 11 e 12, tá? São esses aí que eu destaco do livro, são os que eu considero mais importante vocês fazerem. E aí, semana que vem, proteínas, enzimas, sobrando tempo, vitaminas. Tá bom, pessoal? Uma boa semana, bons estudos, qualquer coisa estou à disposição. Tchau, tchau.